Bom dia, quero saudá-los com graça e paz da parte do Senhor Jesus. Ainda sobre o verso 6 do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, gostaria de fazer algumas considerações a respeito. A fim de relembrar o que Jesus disse, peço permissão para fazer a leitura do citado verso, que, como afirmei no dia de ontem, é de um tom muito forte. Afirmou o seguinte, o Senhor Jesus: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Meus irmãos e amigos, a graça divina é um dom gratuito da parte de Deus a todo pecador. Embora seja um dom gratuito, não significa que seja barata. Aliás, sabemos que custou alto preço pago pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Por tal razão, não podemos e não devemos barateá-la. O barateamento da graça enfastia, aborrece e entedia as pessoas à nossa volta. E aqueles que a rejeitam acabam voltando-se violentamente contra aqueles que querem impor o que elas não desejam. Além do que, os que anunciam a graça desta maneira se expõem ao perigo de sofrer dano da parte dos endurecidos e obcecados, sem necessidade e sem proveito algum. Isto significa para o discípulo uma séria restrição das suas atividades na proclamação das verdades do Evangelho. O que, aliás, corresponde à instrução dada pelo próprio Senhor Jesus, e que consta do verso 14 do capítulo 10 deste mesmo Evangelho de Mateus, onde ele afirmou que é para sacudir dos pés o pó onde a palavra da paz é rejeitada, deixando com tais palavras muito clara a diferença entre o que é zelo pela palavra de Deus e o que é fanatismo ou teimosia cristã. Os que são zelosos pela palavra de Deus encontram corações endurecidos e portas fechadas, mas reconhecem o direito de ser de tal resistência e a suportam. São cautelosos com tais pessoas, não se furtam a ajudá-las quando isto se torna necessário e possível, mas sem expor a sua fé à zombaria. Já os que tendem para o fanatismo ou teimosia não respeitam nenhuma resistência, fazendo com que o abuso na anunciação da palavra se volte contra eles. Os discípulos podem ceder e podem até mesmo fugir, desde que cedam e fujam com a palavra, desde que a sua fraqueza seja a fraqueza da própria palavra e desde que não abandonem a palavra nesta fuga. A palavra de Deus, tantas vezes considerada como sendo palavra fraca pelos pecadores endurecidos que a desprezam, é, na verdade, palavra forte e misericordiosa, capaz de converter pecadores contritos. Sua força está oculta na fraqueza. Na sua primeira carta aos irmãos da igreja em Corinto, o apóstolo Paulo, ao fazer a defesa com respeito à anunciação do evangelho que havia feito entre eles, assim afirmou no capítulo 2, versos 1 até o 5, que peço permissão para ler. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu,
porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. A mensagem da nossa pregação é coisa santa, é pérola preciosa, meus irmãos. Mesmo assim, não podemos e não devemos impor a nossa pregação àqueles que de maneira deliberada e com a intenção de contrariar não a querem aceitar. Nisto consiste a grande tarefa dos discípulos, reconhecer o limite da sua missão. Jesus não quer que os preceitos do Evangelho permaneçam ocultos, mas mostrou que esses ensinos não devem ser impostos às pessoas de má vontade ou que odeiam abertamente a causa cristã. Em Provérbios 19, no verso 3, lemos o seguinte: a estultícia do homem perverterá o seu caminho e o seu coração se irará contra o Senhor. À vista desta afirmação, eu me proponho a responder a seguinte pergunta: por que os homens se voltam contra Deus? Quando os homens deliberadamente voltam as suas costas para Deus e para a sua palavra que lhes é proclamada, é porque julgam ter argumentos reais e legítimos que justifiquem tal atitude. É sabido de todos nós que existe o mal moral que os homens impõem aos seus semelhantes devido à sua vontade corrupta. Muitas vezes, pelo fato de sofrerem coisas duras causadas por outros da sua própria espécie, os homens chegam a afirmar: foi Deus quem fez isso. Existe também o mal natural, que é aquele que se manifesta em forma de abusos da natureza, como incêndios, enchentes, terremotos, tsunamis, secas, enfermidades, pandemias e mesmo a morte. E por conta disto, os homens também afirmam: onde está Deus que permitiu que isto tudo acontecesse? A triste verdade é que o problema do mal transforma os homens em ateus. Um bom exemplo do que eu estou afirmando é o seguinte: no ano de 1776, a cidade de Lisboa, capital de Portugal, sofreu um terremoto devastador de escala elevada que resultou na morte de milhares e milhares de pessoas. Voltaire acusou Deus por esse desastre. Voltaire foi um dos homens mais influentes do século XVIII. Ele era escritor, ensaísta, filósofo, iluminista, conselheiro de reis, dentre outras coisas. E muito embora ele fosse também um deísta, porque acreditava que o ser divino havia abandonado o universo que havia criado aos cuidados das leis naturais, ele foi capaz de fazer tal afirmação. E isto aconteceu 2 anos antes da sua morte, quando ele já contava com cerca de 81 anos de idade. E este homem, Voltaire, não é diferente de muitos hoje em dia que culpam a Deus pelas mazelas da vida e que, por esta causa, acabam lhe fazendo oposição. Uma outra resposta para a pergunta por que os homens se voltam contra Deus é que os homens julgam a palavra de Deus severa demais, ainda que nem a conheçam. Julgam ser demasiadamente difícil observar as ordenanças bíblicas, temem perder os privilégios da vida que levam e, no fundo, culpam a Deus por tornar as coisas difíceis demais para eles. Por isso é que Jesus afirmou: não deis aos cães as coisas santas, nem deis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Pense nisto. Vamos orar? Pai querido, Deus amado, obrigado por esse tesouro precioso que é a Tua palavra. E nós queremos proclamá-la com toda alegria, porque ela tem feito diferença na nossa vida. Mas, Senhor Deus, ensina-nos a lançar a boa semente para os corações que estejam dispostos a recebê-la e possam frutificar. Livra-nos, Senhor Deus,
de tentarmos empurrar a goela abaixo, fazer com que a força, as pessoas cedam a palavra do Evangelho da Graça. Até porque não é por força nem por violência, mas é pelo teu Espírito que as pessoas hão de crer. Então ajuda-nos a ter esse discernimento, ajuda-nos, Senhor Deus, a dar o devido valor à palavra e que possamos ser generosos, possamos ser amorosos, possamos ser gentis, mas firmes na anunciação dela, anunciando àqueles que querem ouvir e fazendo isso com zelo santo, com alegria no coração, em obediência ao Senhor e sabendo recuar quando necessário. Santo é o teu nome. Nós oramos agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada terça-feira. Fiquem na paz do Senhor.